Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira para a glória de Deus. Amém? Amém. Amados, eu quero falar. Vamos hoje então ao livro de Salmos, tá? Vamos declarar o Salmo 91 e vamos declarar 2 versículos do Salmo 73. Um salmo escrito por Asaf, né? Asaf, para quem não sabe, era um levita da casa de Deus, amém? E ele também era salmista, ele escreveu alguns salmos, né? Além dos salmos do Davi, também tem salmos de Asaf. Salmo 73, vamos meditar em algo que Deus estava falando comigo nesta manhã, amém? Então vamos tocar o louvor, depois nós vamos de palavra. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Oh, Pai, eu te amo. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Oh, Pai, eu te amo. Oh, Pai, te louvamos, ó Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém? Amém. Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Pai, nos mantermos fiel a ti até o fim, fiel e justo até o fim, Pai, para que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia esteja sobre nós, para que nós não venhamos cair em desgraça, em ruína, para que nós não venhamos a trilhar um caminho de destruição, Senhor. Que nós possamos manter o nosso coração puro e conectado a Ti, diante da Tua presença, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o Deus em quem nós confiamos. Pai, limpa os nossos corações de toda tristeza, de toda dor, de toda amargura, de tudo aquilo que não provém de Ti. Que no nosso coração habite o amor, a alegria, a paz que vem do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Eu escolhi esse texto, Salmo 73, Salmo de Asaf, porque se nós formos ler esse salmo todinho, ele tem um ensinamento importantíssimo para nós, que vai falar sobre comparação, né? Asaf, ele passa por um conflito interno. Quem era Asaf? Asaf era um levita da casa de Deus,
um homem, um cristão responsável pelo louvor na casa de Deus. E ele relata neste salmo esse conflito interno que ele teve, né? E vamos ao salmo então ler e depois eu vou explicando e ministrando sobre comparação, sobre amargura, sobre inveja. Amém? Amém. Salmo 73, versículos 21 e 22. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Amém? Amém. Aqui Asaf, neste salmo, ele diz que ele saiu, né, observando as pessoas ali dentro da igreja, observando aqueles que estavam congregando com ele, na igreja com ele, no templo, no santuário de Deus, que se diziam cristãos, e ele começou a comparar, né, o comportamento dele com o comportamento dos ímpios. E nesta comparação, ele chega a uma conclusão, o próprio Salmo diz, ali no versículo 1, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf, ele começou a se comparar com os ímpios, né? Asaf era um cristão, um homem que servia a Deus, temente a Deus, né? Mas ele começa a se comparar, porque ele vê que naquele mesmo ambiente, onde ele servia a Deus, onde ele era fiel a Deus, ele tinha sofrimento, ele sofria, ele era afligido, né? Então, ele diz assim, mas eu sou afligido, eu sou fiel, eu faço a vontade de Deus, mas os ímpios não fazem isso. Os ímpios, eles tramam maldades, eles zombam, eles falam com arrogância, eles vão tomando posse da terra. Tudo isso Asaf fala neste salmo. E Asaf, observando isso, começa a brotar uma raiz de amargura nele, começa a brotar uma inveja dessa prosperidade que estava sobre a vida dos ímpios naquele lugar. Mas a amargura, meus amados, ela é algo ruim, né? Se brotar uma raiz de amargura no nosso coração, nós vamos começar a ver as coisas de outra maneira. A inveja, então, é algo ruim, algo negativo, né? E veja o que ele diz, quando o meu coração estava amargurado. Por que ele ficou amargurado? Porque ele começou a dizer que a dedicação dele a Deus, o fato dele ser dedicado a Deus, o fato dele ter um coração puro, não valia de nada, porque ele era afligido, ele vivia preocupado, porque ele tinha aflições, né? Então ele começou a achar que não valia a pena servir a Deus, que não valia a pena estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, porque os outros prosperavam mais do que ele, os outros tinham mais saúde do que ele, os outros tinham menos responsabilidade e eram mais despreocupados, né? Tinham uma vida mais alegre, mais contente. Só que Asaf, ele foi olhando para isso e ele foi sentindo inveja no seu coração. E olha o que o texto diz, ele foi ficando amargurado, ele ficou com o coração amargurado, né? E ele se questionou o porquê disso, por que os ímpios prosperam tanto, por que os ímpios não ficam doentes, por que os ímpios não passam por sofrimento. E ele diz que ele quase se desviou por causa disso, por causa desse conflito interno, por causa desses sentimentos, dessas emoções que fizeram um rebuliço dentro dele. E ele começou a se questionar, né, a respeito disso, porque lá no versículo 4 ele diz, eles não passam por sofrimento, eles têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os homens.
Por isso o orgulho lhe serve como colar e eles se vestem de violência. Aí ele fala, do íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam para si e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e obedece às suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Então ele estava achando que os ímpios estavam se dando bem, né? Deus não vai saber de nada que eu faço, nem da minha maldade, nem da minha arrogância, nem disso, nem daquilo, nem daquilo outro. E ele começa a querer rejeitar a Deus, né? Ele diz que começou a agir como um insensato, como um ignorante, como uma pessoa que não tem conhecimento de nada, né? Como uma pessoa que não conhecia a Deus. E minha atitude para com Deus, ele diz, para contigo, aqui ele está falando de Deus, né? Era de um animal irracional. Ou seja, o fato de ter brotado uma amargura, uma inveja do ímpio, da sua prosperidade, da sua maneira de viver, que para Asaf parecia ser tudo a mil maravilha, tudo muito fácil, ele quase se desviou. Ele quase parou de querer servir a Deus, de ser fiel a Deus, de ter o seu coração, as suas mãos, tudo puro, uma vida consagrada. Ele era um levita da casa do Senhor, um homem dedicado a Deus. Ele quis quase que desviar-se, ele quase que se desviou do caminho certo, do caminho do justo, para querer ser igual ao ímpio. Mas veja o que ele vai descobrindo a respeito disso, né? E lá no versículo 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando as suas riquezas. Certamente foi-me, versículo 13, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as minhas manhãs sou castigado. Veja que o justo passa por aflição, mas o que a Bíblia diz? Que em tudo, nas suas aflições, Deus ainda o ajudará, né? Nós passaremos por aflições, passaremos por momentos difíceis, mas Deus ele estará conosco. E ele estava dizendo que foi inútil ele manter o coração puro, manter o coração fiel a Deus, porque mesmo assim ele estava sendo afligido, mesmo assim ele estava sendo castigado. Veja que conflito interno, né? Ele estava num conflito interno muito grande. Então, no versículo 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. E quando ele está no santuário de Deus, você sabe que Deus ele nunca vai deixar o justo perecer, o justo cair, o justo ficar enganado. E quando Asaf entra no santuário de Deus, Deus abre a visão deles, Deus abre a mente dele, para que ele compreenda o porquê que ele não pode ficar amargurado, nem sentir inveja dos ímpios. E ele diz, certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Então, o que Asaf descobriu na casa de Deus, no santuário, no lugar sagrado, né? No lugar onde nós vamos, a casa de oração. Ele descobriu que o caminho dos ímpios é um terreno escorregadio, porque onde há o pecado, há destruição, há perdas, né? Estão desviados dos caminhos de Deus. Então, este caminho é um caminho escorregadio que vai fazer o ímpio cair na ruína. Mesmo que esteja dentro da casa de Deus, mas não se converteu, não se entregou para Deus, não é fiel a Deus, o caminho que esta pessoa, o caminho que o ímpio está trilhando é um caminho de ruína, de destruição. Não há vida neste caminho. Serão destruídos de repente. Então o Senhor estava falando com Asaf, né?
que esse era o caminho dos ímpios e que o Senhor os faria desaparecer, porque não eram fiéis. E Deus não se agrada do infiel. Amém, irmãos? Então ele estava com o coração amargurado, estava invejando o ímpio, sim. E isso é para que todos nós cristãos tenhamos em mente que não podemos estar amargurados, nos comparando com aqueles que não fazem a vontade de Deus, com aqueles que estão na prática da maldade, da perversidade, da opressão, oprimindo a outros, perseguindo a outros. Que Deus quer mesmo é que o nosso coração esteja limpo, puro, que nós sejamos fiel a Ele, que nós venhamos a nos alegrar de estar na presença dEle, porque na presença de Deus não nos falta nada. E no momento certo, se nós formos fiel a Deus, nós seremos honrados. Ele derramará honra sobre nós, porque Deus honra aqueles que honram a Ele, Deus abençoa e prospera o justo. E o justo Deus confirma os seus passos. Amém, amados? Então que nós possamos aprender com essa palavra, de não deixar nenhuma raiz de amargura brotar em nosso coração, de não termos inveja uns dos outros, de não nos compararmos. Por quê? Porque Deus vai honrar aqueles que honram o nome dEle. Deus vai justificar o justo. Deus vai guiar você por um caminho seguro. É por isso que é mais seguro estar nos caminhos do Senhor do que estar invejando o ímpio, a prosperidade. Talvez eles tenham tudo o que eles querem, talvez eles não fiquem doentes, talvez eles prosperem na velocidade do vento, mas bom mesmo é estar na presença do Senhor. E Asaf descobriu isso. E ele diz no versículo 27... No versículo 23 ele diz: contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Versículo 27, os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Então, meus amados, o caminho dos infiéis é isso, a destruição, né? Sem dúvida irão perecer. Mas aqueles que permanecem na presença de Deus, Deus sustenta, Deus fortalece, Deus tem herança. E essa herança permanece, essa herança não sai das nossas mãos. Amém, amados? Amém. Então que nós possamos deixar as comparações, não nos compararmos. Eu faço e não faço e não acontece nada. Aquele lá faz, incomoda, inveja, fala mal, faz isso, faz aquilo outro, tá prosperando, tá crescendo. Mas se tá fazendo coisa errada, se não tá sendo fiel a Deus, não adianta de nada, né? Vai perecer, tá no caminho da ruína, tá no caminho da desgraça, tá no caminho onde só há perdas. Então que nós possamos meditar nessa palavra hoje e que se você está passando por algum conflito interno, de comparação, de amargura, de tristeza, de dor, até mesmo invejando a prosperidade do outro, saiba que Deus, Ele tem o melhor para você. Saiba que deixe Deus entrar no seu coração, deixe essa palavra entrar na sua mente, medita nela, entrega toda a sua amargura, toda a sua tristeza, toda a sua frustração, toda a sua inveja, né? Isso não é bom, isso não vem do Espírito Santo, isso não provém de Deus. Que nós possamos não agir como um animal irracional, né? Que nós não venhamos a brigar com Deus por causa daquilo que os outros estão vivendo. Amém? Que nós possamos olhar para nós, olhar para Deus e receber essa palavra que vem direto do coração de Deus. Porque Deus vai te sustentar e você vai passar pelos seus conflitos, você vai passar pelos momentos de dificuldade. Não sei o que você está passando, mas Deus, Ele vai te sustentar. Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai fazer você prosperar também. Amém, amados? Amém. Então, recebe essa palavra. Vamos declarar o Salmo 91,
salmo de livramento, de proteção, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. Desculpa que eu pulei aqui. Encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E da adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua poderosa palavra. Eu não sei, Pai, aqui quem está desviado, quem está amargurado, quem está entristecido, quem está sentindo dor, sofrimento, angústia, quem está sendo afligido no seu espírito, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, seja conosco, cura das nossas dores, cura a nossa amargura, todo sofrimento, toda a dor. Não deixe, Pai, que nós venhamos a nos comparar com os ímpios, que nós possamos ser fiel a Ti até o fim, fiel no servir ao Senhor, fiel a Ti, com o nosso comportamento, com a nossa vida, que a nossa vida seja dedicada ao Senhor, e que nós não venhamos, Senhor, nos desviar, nos comparar, ficar olhando para o ímpio, invejando a sua prosperidade, invejando que ele não tem preocupações, que ele apronta e que tudo dá certo para ele, que nós possamos andar pelo caminho que Cristo nos aponta, caminho que leva para a eternidade com Cristo. Em nome de Jesus Cristo, limpa, purifica este coração que está angustiado, aflito, este coração que está passando por um conflito interno, Pai. Nos ajuda, Senhor, a dirigirmos, a dirimirmos, a resolvermos os nossos conflitos internos por meio da oração, por meio da Tua palavra, indo à casa de oração, Senhor, e recebendo de Ti, Pai. Em nome de Jesus, guarda, protege e livra de tudo aquilo que é armadilha, de tudo aquilo que é laço contra as nossas vidas. Que nós possamos nos voltar para Ti, nos regozijarmos de estarmos na Tua presença, porque o Senhor nos consola, o Teu Espírito Santo nos abraça, o Teu Espírito Santo é conosco para nos ajudar em todo conflito interno, em todo aquilo que nos traz aflição, que nos traz tristeza, dor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, limpa o coração deste homem, desta mulher que passou por algumas tempestades, que passou por algumas decepções, mas o Senhor é com ela para segurar na sua mão e levantar aquele que está caído, aquele que está triste, abatido e amargurado. Em nome de Jesus, cura as feridas da alma, cura as dores no corpo, as dores na alma, em nome de Jesus Cristo, que eles sejam mais que vencedores em Cristo Jesus, e que a Tua presença seja com eles, aonde quer que eles andar. Justifica, limpa, guarda, purifica e limpa no sangue de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amados? Amamos muito vocês. Amanhã nós voltamos, amanhã nós vamos orar pelos doentes, tá? Então, fica na paz do Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.